Profeta Ageu, capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu. E eu sei, irmãos, que eu já utilizei esse texto aqui para algumas vezes estar trazendo uma mensagem, mas eu quero trazer uma mensagem que está no meu coração, utilizando esse mesmo texto aqui, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1 do livro de Ageu. Fica bem fácil você achar lá, ele é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Hoje vai vir Zacarias e Malaquias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, se você está lá no Velho Testamento, volte 2 livros, você vai chegar no Ageu. E Ageu, irmãos, ele foi um profeta que viveu no tempo, de Zorobabel, governador de Judá, no tempo também do sumo sacerdote Josué, também no tempo do profeta Jeremias também. E ele foi um profeta que Deus utilizou dele, no período ali da reconstrução do templo. E nós sabemos, irmãos, antes de eu ler o texto, que, só para antes de entrar na palavra, quero fazer aqui um breve resumo. Quando o povo de Israel sofreu, foi exilado pela Babilônia, foi subjugado pelo reino da Babilônia, o templo foi destruído, Israel esteve cativo no cativeiro babilônico por 40 anos, e aí os utensílios do templo, o templo foi derrubado, os muros derrubados, queimados, e os utensílios foram levados para a Babilônia. Israel, os moradores de Israel de Judá foram levados cativos, prisioneiros. Então estiveram lá 40 anos. A palavra diz lá em Salmos que alguns pediam para eles entoar louvores a Deus naquele lugar, mas eles tinham as lembranças de como era, o tempo em que eles estavam em Jerusalém, quando eles tinham o templo, quando eles tinham Deus, quando eles tinham nação, quando eles tinham povo, mas agora eles não tinham nada. E aí eles diziam, como poderemos nós louvar estando aqui em terra estranha? Por que louvaremos? Não vemos motivos para louvar. É um povo que recebeu o juízo de Deus, uma correção de Deus, E aí depois Deus restaurou, Deus estava trazendo, e aí foram por 2 etapas que foram trabalhadas ali. Neemias primeiro foi enviado por Deus para reconstruir primeiramente os muros, que simbolizam primeiro a proteção, porque a proteção estava quebrada, e muro sempre fala sobre proteção. Então Deus queria restabelecer o que? A proteção daquele povo. E depois o templo para lugar de adoração. Amém? De culto. E aí então, foi Neemias, o que fez a frente, levantado por Deus para a reconstrução dos muros, e depois então Zorobabel, que fez essa frente, para a reconstrução do templo. Amém? Aleluia, porque Deus queria voltar aqui para esse povo. E agora nós vamos ler então, no capítulo 1, aleluia, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, nós vamos pegar um pouquinho fora do contexto, quando nós voltaremos aqui, versículo 12, e aqui nesse momento, Ageu ele vai entregar uma palavra, uma profecia da parte do Senhor para o povo de Judá, aleluia, e ele entrega uma palavra que, depois de Deus ter dado uma palavra, primeiro Deus repreende, exortou o erro daquele povo que ele estava cometendo, e depois Deus trouxe uma palavra para motivadora, a qual realizou um efeito, um impacto muito grande no coração
de Zorobabel, governador, de Josué, o sumo sacerdote, e como também de todo o povo. Então nós vamos ler aí, diz assim, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus. O que eles ouviram? E as palavras do profeta Ageu. Amém? Aleluia. Como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. A sua palavra é viva, a sua palavra é vida, e a sua palavra é poder, Senhor. E oramos em o nome de Jesus, para que pelo poder do teu Espírito Santo, toda palavra seja confirmada, seja testificada em cada coração, Senhor. Aleluia. E tudo aquilo que está, Senhor, parado em cada vida aqui, Senhor, seja movimentado pelo teu Espírito agora. Eu declaro isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que está, Senhor, em ruína, quebrado, Senhor, assolado, aleluia, eu declaro pela autoridade da tua palavra, Senhor, que será restaurado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que está, Senhor, abatido, Senhor, seja no espírito, seja no ânimo, seja nas emoções, seja na força, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro pela autoridade da tua palavra, aleluia, que o Senhor vai restaurar. O Senhor estará restaurando aqui nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro pela tua palavra, Senhor, nós te agradecemos pelo ministério da palavra que o Senhor nos tem confiado, como também te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu ministério, porque tu tens ministrado em nós e por meio de nós, e somos gratos aqui, e declaramos, Espírito Santo, tens liberdade aqui, tens liberdade em mim, tens liberdade em nós, aleluia, liberdade para ministrar, para confirmar toda a palavra, toda a vontade, todo o propósito do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, assim te pedindo, em nome de Jesus, e crendo nós já te agradecemos, amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Aleluia. Tome seu assento, em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, irmãos. Amém? Vou repetir. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Muitas vezes, irmão, as pessoas, elas estão passando por momentos, situações, circunstâncias, que elas se encontram, acabam recebendo o quê? Entrando num ambiente de abatimento, ficando abatidos, ficando desanimados, desmotivados, frustrados com alguma coisa. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, porque Ele cuida de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que a palavra fala que Ele sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Antes que saia uma palavra da nossa boca, eis que tudo Ele conhece. O Senhor conhece. Aleluia. E nós sabemos, dentro desse contexto histórico aqui do povo de Israel, e principalmente aqui do povo de Judá, aleluia, que eles estavam, no período da reconstrução desse templo para o lugar de adoração, que era como uma casa de Deus, que é a representação da igreja também, onde Deus habita, que é o seu corpo, aleluia. E agora eles estavam, sendo exortados primeiramente por Deus,
pelo fato de que eles estavam com as prioridades invertidas. Eles estavam com suas motivações invertidas. E eles não estavam se dando conta do privilégio que já tinham recebido de voltar para a sua terra, de poder retomar o propósito de reconstruir o templo. Porque, na verdade, esse povo aqui, irmãos, sem o templo, eles não eram povo. Porque eles foram escolhidos como um povo sacerdotal aqui na terra. Entre eles, ele escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. Então, eles sem templo, eles não seriam ninguém, eles não seriam um povo com as características de Deus para eles. Então, era muito significante o templo, nesses dias. Mas aí aconteceu que, nesse intermédio aqui, a palavra nos mostra que eles começaram a reconstrução do templo, e de repente eles começaram a entrar dentro do ambiente de inversões de propósitos e começaram a negligenciar a obra de Deus, a reconstrução do templo do Senhor. E aí eles começaram a virar as costas sem perceber, porque as coisas espirituais, muitas vezes pessoas, elas recuam sem percepção. Elas dão passos para trás sem perceber, e quando se dão conta, já estão lá atrás. E aí então, a palavra nos diz aqui dentro do contexto, que eles estavam, já nesse meio tempo, eles estavam totalmente focados em suas prioridades, em suas casas. Então, ou seja, cada um deles, ao invés de eles pegarem, primeiramente, reconstruírem o templo, o que era o propósito, que primeiro foi o muro, depois o templo, para que tivesse adoração e para que Deus estivesse no meio deles, eles começaram meio que inverter esse propósito, e aí começaram o quê? A construir sua casa. Tudo estava em função da sua casa. Então era cada um tentando fazer uma casa melhor, uma casa mais fina, mais arranjada, adornada, como também coberta, uma casa coberta. Chamando a palavra, fala casa estucadas. E aí então, irmãos, a palavra inicialmente veio, Deus levantou esse profeta por nome Ageu, para trazer primeiramente uma repreensão. Mas é interessante como Deus ele age, porque Deus ele não nos repreende para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Deus repreendeu esse povo não para o mal deles, mas para o bem deles. Eles estavam dentro de um ambiente, de inversão de propósito, mas Deus não foi lá dar uma repreensão para jogar eles para baixo. Deus foi dar uma repreensão para mostrar a realidade de onde estava o coração deles, e ainda assim ele ainda vai e restaura, envia uma palavra logo após a repreensão para levantar o espírito que estava abatido dentro deles. E aí então a palavra nos diz aqui, no versículo de número, aleluia, versículo 2, aleluia, o Senhor aqui na primeira fala desse profeta Ageu, ele vai dizer assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Note uma coisa, sempre que alguém, irmãos, quer fugir do propósito de Deus, ou inversões de propósitos, ele levanta um argumento. Argumento é uma desculpa. Então, qual era a desculpa que o povo dava? Ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, eles achavam que não era o tempo. Então, esse era o argumento deles. Mas aí veio a palavra, exortando eles, repreendendo eles. E aí, no versículo de número 3, diz assim, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo,
É para vós tempo de habitardes nas vossas casas, estucadas, finas, adornadas, cobertas, e esta casa há de ficar deserta? Então, olha só, Deus estava vendo que dentro do coração deles, eles estavam com o propósito invertido, e por conta do propósito dentro do coração deles estar invertido, também as atitudes deles, ou as ações deles, estavam invertidas. Então eles estavam trabalhando para eles, para os seus interesses, e não para os interesses de Deus. E isso é muito comum acontecer. Então eles trabalhavam pelas casas deles, e a casa de Deus estava abandonada. Não precisamos por enquanto, nem veio o tempo ainda. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o tempo. Eles alegavam, era uma alegação. Na verdade, era um argumento que não era o tempo de edificar a casa do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que essa demora, que se não tivesse a intervenção de Deus, isso levou ali de 12 a 15 anos de atraso na obra, da reconstrução desse templo. E aí eu pergunto, irmãos, quando começa-se, uma alegação, um argumento, algo ser levantado, será que as pessoas não entendem que algo de Deus está sendo deixado para trás e o tempo está sendo perdido? O tempo para esse povo estava sendo perdido, porque a prioridade estava ficando para trás. Eles estavam com os propósitos invertidos. Mas agora Deus traz a palavra para exortá-los, para repreendê-los e para também restaurá-los. Então no versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deixa aqui. O que quer dizer isso? Faz o seguinte, pega o coração de vocês e coloque no caminho de vocês. Como é que vocês estão caminhando? Para vocês ou para Deus? Vocês cantaram para Deus hoje? Vocês declararam que Deus é tudo para vocês hoje, mas só na hora da canção? E o coração, e no dia a dia, nas escolhas, nos problemas, nos desafios da vida. O nosso coração está no nosso caminho. Como nós estamos caminhando? Qual é a prioridade da nossa vida? Qual é o amor maior da nossa vida? Quem é o Senhor da nossa vida? Nossas coisas? Nossa casa? Nossas posses? Ou é o Senhor? Temos a eternidade? Olhamos para as coisas e valores eternos? Estamos priorizando o que é eterno ou o que é passageiro? Então, aplicar o coração aos vossos caminhos é muito importante, porque tudo se trata do coração. E se o nosso caminho, nossos atos não estão com o coração para Deus, e estão para nós estamos com os propósitos invertidos. E aí nós não seremos bem-sucedidos. Olha o que estava acontecendo com esse povo. Vamos lá. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Espera aí. Agora imagine esse povo, desse período que eles estavam ali de 12, 15 anos, atrasando a obra de Deus. Eles agora começaram o quê? Trabalhar, ralar. Vamos trabalhar. O negócio é trabalho. Deus, eu amo trabalho. Tem que fazer hora extra, trabalho dali, trabalho daqui. Então eles estavam semeando muito. Mas estavam o quê? Recolhendo o quê? O quê? Pouco. E é muito triste, alguém semear tanto, plantar tanto, e chegar na hora da colheita, vem só um pouquinho. E aí existe uma coisa, irmão, muito relacionada, porque existe a lei da semeadura, mas também existe a lei da colheita. Você colhe trigo, você planta trigo, você vai colher trigo. Você planta amor, você vai colher amor. Você planta verdade, você vai colher verdade. Você planta vida, você vai colher vida. Amém? Aleluia. Comeis, mas não vos fartais. Olha bem. Então eles tinham alimento, mas eles comiam e não ficavam satisfeitos.
bebiam, mas não se saciavam, vestiam-se, mas ninguém se aquecia. Ou seja, nada para eles tinha sentido. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. O que é um saquitel? Era um recipiente antigo, né, uma forma, né, de guardar ou de armazenar os valores ali, as moedas da época. E aí, como um saquitel furado, é como se não estivesse retendo aqueles valores que estavam recebendo. Então, ou seja, eles estavam semeando muito, colhendo pouco, comendo e não se saciando, bebendo, não se saciando, vestindo, não se aquecendo, e recebendo salário, e o salário indo todo embora. Isso estava ali entre 12 a 15 anos, e será que isso estava sendo bom para eles? Quem estava perdendo com isso? Deus estava perdendo? Quem estava perdendo? É uma pergunta. Muitas pessoas não entendem que elas estão perdendo quando elas estão tirando de Deus, tirando o que é de Deus. Estamos tirando o tempo que é de Deus. Estamos tirando, né, os propósitos de Deus na nossa vida por causa dos nossos propósitos. Estamos tirando de Deus. Irmãos, daí vai acontecer que nós vamos colher uma consequência muito ruim. Entregar, confiar em Deus, confiar na bondade de Deus, porque nosso Deus é um Deus benigno, é um Deus bom, amém? Então quem estava sofrendo com isso não era Deus, era o povo. Quem está sofrendo por não viver dentro do propósito de Deus não é Deus, é o povo que vai sofrer, é aqueles que não vivem dentro do propósito de Deus, que estarão sofrendo, que estarão com frio, que estarão sem dinheiro, que estarão colhendo muito pouco, que não estarão satisfeitos. Aí eu pergunto para você, você está satisfeito? Pergunte a pessoa que está do seu lado, você está satisfeito? Você está aquecido? Se hoje estivesse bem frio aqui na igreja, você ia saber o que eu estou falando. Versículo 7. Assim que o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Note que o Senhor enfatiza isso, ele repete, apliquem o coração de vocês no caminho de vocês. Como vocês estão caminhando, coloque o coração. Se vocês não aplicar o coração de vocês no caminho de vocês farão sempre tudo errado. Vocês sempre vão trabalhar com inversão de princípios e de propósito. Versículo 8. E aí o Senhor começa a dar uma recomendação aqui. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então agora o Senhor dá uma instrução para eles irem em busca dos materiais, dos recursos, e trabalhando para o propósito do Senhor. E ele disse, eu serei glorificado, e dessa casa me agradarei. Não é que Deus não tem prazer em nós ter uma boa casa, irmãos. Não quer dizer isso. Não quer dizer, irmãos, que Deus ele não quer que estejamos supridos das necessidades, saciados, aquecidos, vestidos, colhendo. Não quer dizer isso. Mas Deus ele não quer que tenhamos as prioridades invertidas. Estão me entendendo até aqui? Então Deus recomenda que esse povo trabalhe na edificação da casa. No versículo 9. Agora, preste bem atenção, porque isso é um prognóstico muito interessante da condição, tanto do povo daquela época, como também das pessoas que frequentam as igrejas nos dias de hoje. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. Então as pessoas olham muito, eu queria muito, eu queria tanto, mas alcancei bem pouquinho, então está frustrado. Será que tudo aquilo que você olhou estava dentro da vontade de Deus? Será que você pode olhar e dizer, Senhor, é a tua vontade para a minha vida? Será que você tem essa sensibilidade para com Deus e perguntar se é a vontade dele para a sua vida? Senhor, é a tua vontade que eu tenha muito?
E aí eu não ficarei frustrado, irmãos. Você não ficará frustrado. E esse pouco, quando trouxestes para a casa própria, a casa deles, né? Porque tudo estava na prioridade da casa deles, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, Deus estava enfatizando e mostrando que a prioridade, que o propósito estavam invertidos na vida deles, na vida desse povo. E agora Deus está, alertando, mostrando, diagnosticando, dando esse prognóstico para eles. É por causa disso que vocês olham para muito, mas vocês só têm pouco. É por causa disso que ainda esse pouco se torna mais pouco ainda. Pastor, a minha vida com Deus está tão pequenininha. A minha fé está tão pequenininha. Por quê? Talvez não tenha algum propósito invertido. Versículo 10. Por isso retém os céus, o Senhor vale a terra e tem seus frutos. Deixa aqui. Olha, irmãos, olha como um coração em propósito invertido pode fazer o quê? Trazer consequências, que os céus se fechem, retendo o seu orvalho, que na época representava pela chuva. Então o céu pode reter muitas coisas, irmãos, se o nosso coração, ou se na nossa vida, os propósitos estiverem invertidos, se estiver centralizado em nós e nas nossas coisas, e não em Deus. Versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, resumindo aqui, Deus fez com que a escassez viesse. Para quê? Para prejudicar agora esse povo? Para punir esse povo? Não, para ensinar eles. Para fazerem eles entenderem algo. Que não é por eles, mas é por Deus. Não é pela força deles, pelo grande trabalho deles. Sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12. Então, agora chegamos ao texto que lemos, versículo 12. Então ouviu. Então diga comigo assim, então ouviu. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, então você vai ouvir, meu irmão, minha irmã. Diga, então você vai ouvir aqui nessa noite. Então esse Zorobabel, governador aqui de Judá, ele ouviu. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a Deus, irmãos, Deus está trazendo uma solução. Deus está trazendo, irmãos, uma mudança. Deus ele está querendo fazer uma obra. E não existe obra de Deus sem nós ouvir a palavra de Deus. Não existe mudança de situação sem que a gente ouça o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo algo aqui nessa noite. Aleluia. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Aleluia. A voz do Senhor, seu Deus. Ouviram. Todos agora estavam ouvindo. O governador, o sumo sacerdote, todo o povo estava ouvindo. Aleluia. E as palavras que Ageu entregou foi conforme Deus tinha enviado. E aí as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Quando Deus ele traz uma palavra, quando Deus ele mostra para nós, dar aquele diagnóstico, olha, o teu problema é esse. A gente tem um choque de realidade. Eu não estava vendo isso. Eu não estava vendo porque eu estava cansado. Eu não estava vendo porque eu estava triste.
Eu não estava sabendo por que eu estava nessa escassez. Eu não estava vendo por que eu estava com esse problema. E agora o povo ouviu e temeu. Peraí, nós estamos errando com Deus. Nós estamos falhando com Deus. Ele nos trouxe de volta. Ele nos resgatou lá do cativeiro. Levantou o reino das Pérsias, o rei Ciro, para introduzir novamente eles na sua terra natal, na sua terra de origem, e ainda dar todo o suporte, todo o apoio para a reconstrução desse templo. E agora eles ouviram as palavras de Deus e aí eles temeram, peraí, nós estamos falhando com esse Deus, com o nosso Deus. Nós estamos falhando. Eu gostaria que fosse uma realidade que se nós não estivéssemos falhando com Deus. Ele disse, eu gostaria. Mas em algumas coisas sempre falhamos, ou até então falhamos. Mas Deus, Ele tem trazido a sua palavra para quê? Para que a gente ouça e para que a gente tema a Ele. E o temor de Deus não é aquilo que nos paralisa, mas é aquele que nos conscientiza de que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele pode mudar a nossa vida e as condições, as circunstâncias que estão cercando a nossa vida. Aleluia. E no versículo 13, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Interessante, irmãos. Deus vai lá dar uma exortação. O povo ouviu, o povo temeu, depois de eles terem ouvido e temido, quer dizer, eles terem tido uma aceitação da palavra de Deus. O Senhor fala novamente, por meio do seu profeta, dizendo, eu sou convosco. Ou eu estou convosco agora. Vocês estavam sozinhos até agora? Vocês estavam sendo frustrados até agora? Vocês estavam cansados até agora? Mas agora eu estou convosco. E quando Deus está conosco, irmãos, tudo é diferente. Tudo é mais leve. Tudo é mais fácil. Tudo é mais prático. Aleluia. Tudo é mais fluente. Aleluia. E no versículo 14... E o Senhor levantou, diga, levantou, o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, o filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Olha como Deus ele é tremendo, irmãos. Ele exorta, depois ele fala, tudo bem, eles ouviram e temeram, tudo bem, então eu estou convosco agora. E aí na palavra que ele veio, na própria palavra, ele trouxe o quê? Aleluia! Um poder, ou uma ação restauradora naquele povo. A palavra de Deus, irmãos, ela não é um conto, não é uma história. A palavra de Deus, ela tem vida, ela tem substância, ela tem poder. Porque ela é a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus trouxe uma obra muito grande, porque aqueles homens, devido às circunstâncias que eles estavam, aquele povo, eles estavam frustrados e abatidos, mas os seus espíritos abatidos, mas agora o Senhor enviou a sua palavra, dizendo, eu sou convosco, e ele levantou o espírito dos abatidos, ele levantou. Eu não sei qual é o abatimento aqui na tua vida, qual é o desânimo que tomou a tua vida? Qual é a área da tua vida que foi afetado por algum desânimo? Que você não fluiu? Que não aconteceu? Que você não prevaleceu? Mas eu quero dizer algo aqui, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Então Zorobabel ouviu a palavra do Senhor. Josué ouviu a palavra do Senhor. E o povo ouviu a palavra do Senhor. E eu te pergunto, você está ouvindo a palavra do Senhor aqui? Você tem ouvido a palavra do Senhor aqui?
E quando esse povo ouviu a palavra do Senhor, o próprio Senhor pegou o espírito deles abatido e levantou o espírito deles. Ou seja, aquele batimento, aquele desânimo, aquela fraqueza que estava consumindo eles por dentro, aquela frustração. Quantas pessoas estão dentro das igrejas frustradas, cansadas, desanimadas, porque não conhecem Deus. Porque o princípio de conhecer a Deus é ouvir a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus que se revela, se manifesta, mas o princípio para conhecer a Ele é ouvir a Ele. E a palavra de Deus fala que quando Deus Ele fala, o homem vive. Porque a palavra de Deus tem vida nela. Tem vida. Aleluia. Então agora esse povo que estava abatido, com o espírito abatido, aleluia, recebe a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, e agora os seus espíritos estavam sendo levantados, erguidos, restaurados. Coloque a mão sobre uma pessoa que está do teu lado e diga assim: seja restaurado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então o Senhor, interessante, né, irmãos, porque Deus Ele trabalha na coletividade. Deus levanta o espírito do governador, Deus levanta o espírito do sumo sacerdote, e Deus levanta o espírito de todo o povo. Porque tinha um propósito de Deus ali. Porque aquela obra precisava ser concluída. Será que nós, como igreja, irmão, não temos uma obra para ser concluída em nosso tempo, em nossa geração? Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho minhas limitações, mas Deus não tem limitação. Mas eu não tenho muito tempo, mas Deus é dono do tempo. É que eu já estou meio cansado, mas Deus não se cansa e dá força para o cansado. Isaías 40, é Ele que dá força ao cansado. Aleluia! Oh, glória a Deus! E agora esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, que trouxe inicialmente a repreensão, agora está mostrando a condição e agora está trazendo restauração. Porque, irmãos, eu sempre até falo, né? Tem pessoas que aceitam uma fé tão pequenininha e um Deus tão pequenininho. Ah, Deus me mostrou que eu estou cansado. Deus me mostrou que eu estou com uma doença. E Ele não te mostrou a cura? Então não foi Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta, é um Deus que sara, é um Deus que dá vida. Aleluia. E agora Deus estava então levantando o espírito na coletividade, de toda a liderança, como também todo o povo. E por que essa palavra está vindo para nós aqui? Porque nós precisamos desse levantar de Deus em nossos espíritos, desse mover, aleluia, dessa ação renovadora de Deus em nossos corações. Para quê? Para que a gente seja, aleluia, mais eficazes, mais inspirados, mais motivados para testemunhar das obras de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça salvadora de Deus. Aleluia. Desanimado, cansado, abatido, frustrado, esse não é o padrão de Deus para a sua vida. Esse não é o padrão de Deus para a sua igreja. Não é. Não é. Mas a vontade de Deus e a palavra, a direção de Deus hoje, pela sua palavra, é para que você seja o quê? Restaurado, levantado, despertado, inspirado. E nada melhor, irmãos, do que ser uma pessoa inspirada. Já pensou você caminhar ao lado de alguém totalmente desanimado? Eu vou indo chorando, eu vou indo sofrendo,
Como você está, meu irmão? Estou sofrendo, é aquela prova, né? Aquela luta que nunca passa, aquela prova que nunca passa. Nunca passou por quê? Tem umas falas no meio desse povo que passa pelas igrejas, irmão, são totalmente antibíblicas, são totalmente fora da realidade do propósito de Deus. Não, irmão, Deus tem uma vida nova, Deus tem algo novo na tua vida aqui. Não aceite essa tua limitação, não aceite essa intimidação do diabo na tua vida, em nome de Jesus. Ouça a palavra do Senhor, aleluia, saiba que o Senhor está conosco, e o Senhor tem poder para te levantar, o inimigo quis te abater, mas eu declaro pela autoridade da palavra de Deus que o inimigo está sendo abatido diante de ti hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo dessa igreja está sendo abatido aqui, na autoridade, no poderoso nome de Jesus. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele levantou uma igreja, Ele pagou por uma igreja, Ele comprou uma igreja, Ele conquistou uma igreja gloriosa. Diga comigo, gloriosa. Eu faço parte dessa igreja. Diga, eu faço parte. Diga, eu faço parte. Então eu quero declarar aqui para você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, que esse teu momento, esse teu tempo de frustração acaba hoje aqui, em nome de Jesus. Eu declaro pela autoridade da palavra de Deus, você tem que aprender a reinar em vida. Você tem que aprender a reinar em vida. O Senhor nos fez mais do que vencedores, irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu queria uma bênção material. Mas a espiritual é eterna, é para sempre. Não pode ser roubada, não pode ser retida pelo mal. São bênçãos permanentes. Aleluia. Oh, glória. Eu começo a sentir a presença de Deus aqui. Eu começo a sentir a liberdade do Espírito de Deus aqui. Eu começo a sentir a inspiração de Deus, aleluia, que está trazendo para essa igreja, inspirando novamente essa igreja, inspirando para viver dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, aleluia, corrigindo e convergindo dentro dos propósitos de Deus. Aquilo que estava invertido vai ser revertido para Deus. Aquilo que estava invertido para você, se tratando tudo de você, não, vai se tratar primeiramente para Deus. Aleluia. Nós vamos aplicar o nosso coração em nossos caminhos. Aleluia. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo agora. Você já falou a pessoa do lado? Você já declarou sua pessoa do lado? Agora faça para você mesmo. Aleluia. Como é o teu caminho diante de Deus? Como é o teu caminho? Você que está com o coração para as coisas de Deus, se voltando para Deus? Ou apenas Deus é alguém que você visita, que você, não quer nenhum compromisso com Ele, nenhum contato com Ele, nenhum relacionamento com Ele, nada com Ele, apenas, uma formalidade. Eu tenho um lugar para ir, uma igreja para ir. Não, irmãos, não se trata disso. Deus tem uma vida para ti, Deus tem uma eternidade para ti, Deus tem uma vida maravilhosa para ti, Deus tem uma obra gloriosa para realizar em ti, e essa é a vontade dele para a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, eu quero te convidar a abrir o teu coração e a colocar o teu coração em teus caminhos. E se o teu caminho até aqui não tem sido em concordância com o caminho de Deus, que é um caminho perfeito e santo, aleluia, que hoje, em nome de Jesus, seja alinhado. Eu disse, seja alinhado, seja ajustado com o caminho de Deus, com o propósito de Deus, aleluia, para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.